Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui então para mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos com um tema, como todos os outros, a gente considera muito necessário, muito importante. E acho que hoje é olhar um pouquinho também para a gente enquanto profissional, mas também enquanto ser humano em várias esferas aí da nossa vida. Depois desse pequeno spoilerzinho aí que eu já estou dando para vocês, né? Vou chamar minha companheira aí de podcast também para se apresentar e aí a gente já introduz o tema que a gente quer propor para hoje. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão por aí? Bom, vamos lá, né? Eu sou a psicóloga Maria e você já me conhece. Eu espero que já tenha escutado outros episódios, já saiba quem eu sou, já saiba quem é a Susan. Mas estamos aqui hoje para falar de um tema que, como a Susan falou, a gente fala que todos os temas são importantes, né? Que sim, na verdade a gente só traz tema que é importante, senão a gente nem entraria para conversar sobre, né? Então todos são. Mas esse acabou nos tocando mais, assim, na última semana. Então, como é um assunto que está muito em pauta entre nós e também entre profissionais da saúde mental, a gente decidiu trazer ele aqui para a gente conversar sobre. A ideia é a gente conversar sobre cuidar também de quem cuida. E se você é a pessoa que está cuidando de outra pessoa, seja no teu âmbito profissional, né? Se você também é um profissional da saúde ou de outras áreas que cuidam, ou na tua vida pessoal, que você também possa olhar hoje para você e cuidar e te acolher também. Então, o nosso intuito da nossa conversa vai ser trocar sobre isso. Isso mesmo, olha só, eu ando tão descuidada de mim que eu esqueci, inclusive, de me apresentar hoje, né? Esqueci, inclusive, de falar quem que eu sou. E a gente acaba, muitas vezes, né? Não só agora aqui nessa situação do podcast, mas muitas vezes na vida mesmo, engrenando dentro de uma rotina e entrando dentro de um fluxo tão intenso e contínuo que muitas vezes a gente esquece desses pequenos detalhes que são extremamente importantes, né? E justamente hoje, quando a gente vem trazer esse tema que é o cuidar de quem também cuida, eu acabar esquecendo de me apresentar, né? Não me apresentei, então só rapidinho. Sou Susan, sou psicóloga clínica também. E aí esse tema, ele realmente foi um tema que eu e a Maria acabamos conversando bastante essa semana, assim, né? Por eventos aí que vêm nos cercando e trocas que a gente tem feito entre a gente mesmo também sobre a importância de muitas vezes fazer esse movimento de olhar, né, para quem está cuidando, e aí, seja na vida pessoal, quando a gente pensa numa mãe que cuida de um filho, num filho que passa a cuidar dos seus pais, né, quando estão no final da vida ou por conta de algum adoecimento, os profissionais da saúde, né, que são profissionais que lidam diretamente com o cuidado, seja ele o cuidado da saúde mental, seja ele do cuidado físico, né? As pessoas que estão diretamente relacionadas ao cuidado da proteção, que são pessoas que lidam e trabalham diretamente com segurança, muitas vezes também. É, e aí acho que a gente tem que pensar sobre todas essas esferas, todos esses lugares que estão relacionados com esse fenômeno que é o cuidar, né? E aí o quanto que cuidar do outro também. E sim, e muitas vezes, e na maioria das vezes, também traz essa sensação de cansaço, de exaustão e de sobrecarga. E aí a importância da gente entender que quem está cuidando ou quem está nesse movimento do cuidado precisa parar e olhar para si mesmo, né? E muitas vezes e buscar esse cuidado a partir de outra pessoa também. Uhum. Exato, exato. E pode parecer uma coisa meio óbvia às vezes quando a gente está debatendo sobre o assunto, mas a gente sabe que na prática, para a gente se perder no meio disso, é muito fácil. É muito assim. E, de fato, às vezes aquela situação ela vai continuar sendo como ela é. Então, por exemplo, quando a gente fala ali, como você disse, né, de pessoas que estão cuidando de pais que já estão, que são mais idosos, que precisam de uma assistência maior.
Sim, se a pessoa não tem uma facilidade financeira para pagar alguém para estar sempre ali, ou se ela não tem uma grande família que cerca, que pode, né, revezar, talvez essa carga ficará para aquela pessoa. E não tem como a gente, como profissional que está atendendo essa pessoa, ou outras pessoas próximas, ou ela mesma, se livrar dessa carga. Não tem como ela não ocupar este papel, não tem como fugir dessa possibilidade. Mas existem outros caminhos que a gente vai tentando utilizar dentro do possível para que aquilo ali não sobrecarregue aquela pessoa. Então, por isso que eu falo que às vezes é muito fácil da gente se perder, porque se você falar isso para alguém que está na situação, provavelmente a resposta vai ser: ah, mas eu não posso, né? Eu tenho que aceitar. Essa pessoa só tem eu não posso mudar isso. E sim, a gente não está falando de mudar o contexto necessariamente, mas sim buscar dentro do possível, daquele teu contexto, da tua possibilidade, formas de poder cuidar de ti também, além de cuidar do outro, né? Né? E aí eu acho que é bem delicado esse limiar, assim, esse ponto de entender aonde a minha prioridade precisa deixar de ser o cuidado com o outro e também ser o cuidado comigo, né? Porque, como você disse, tem situações que fogem o nosso controle nesse lugar de, às vezes, compartilhar com outra pessoa, de ter rede de apoio. Às vezes, sim, essa função ela é muito maior para uma pessoa, e sim, essa pessoa ela vai estar muito mais, acho que envolta desse movimento todo, mas o quanto que fica ali muito assim, é uma linhazinha assim, realmente muito tênue, assim, onde você precisa entender que se você não parar em algum momento e olhar para você mesmo, você também não vai dar conta de cuidar desse outro, né? Que você precisa, assim, hum, nesse lugar do cuidado, em algum momento, priorizar o seu autocuidado. Claro, exatamente. E quando a gente vê isso em profissionais, acho que a gente está falando agora assim bastante da vida pessoal, assim, mas em profissionais eu acho que isso acaba tendo um peso diferente, porque a gente atribui socialmente, muitas vezes, uma ideia para os profissionais e a gente espera que eles performem nesse local de idealização, assim, como se fossem heróis. Então, o Uhum. profissional da saúde, ele tem que estar sempre com a saúde mental dele muito boa, ele não pode em nenhum momento fraquejar, senão ele é um profissional ruim, ele não dá conta dos seus próprios pacientes, se ele não dá conta dele, que é um equívoco gigantesco. Profissionais de saúde que não são a saúde mental, mas assim, um cardiologista também pode ter problemas do coração, e isso não faz com que ele seja menos capaz no trabalho dele. E assim vai. Então, a gente cria expectativas também das pessoas nas suas profissões de que elas precisam sustentar aquilo na vida pessoal delas também, ou que em nenhum momento aquela profissão delas também causa impacto nelas, e que às vezes elas vão precisar de ajuda para lidar com isso também. Então, Uhum. nós que somos psicólogos, eu vejo que muitas vezes eu levo para minha própria terapia situações que eu vivencio como profissional e que eu também preciso de ajuda para lidar com elas. Então, eu posso ser uma excelente profissional e ainda me sentir muitas vezes sobrecarregada com algum atendimento e precisar de alguém que me ajude a lidar com isso. Isso não tira o É, meu mérito. isso mesmo, e acho que eu ia até comentar assim, acho que quando a gente se afeta pela história, pela vida ou pelas questões que também fazem parte do nosso cotidiano dentro do nosso trabalho, isso também, de certa forma, mostra o quanto é, de humanidade existe na nossa Uhum. profissão, né? Porque se a gente não se afeta, se a gente só liga o automático e toca o barco, é também estranho, né? E aí, assim, quando a gente está assim, se afetando e algumas questões que surgem dentro do nosso trabalho, a gente precisa parar e muitas vezes dar uma atenção para isso, porque mexeu com a gente, ou porque nos trouxe alguma situação, da nossa própria história, a gente não está sendo fraco, né? A gente sim, na verdade, está é, entendendo que a história do outro também perpassa a nossa história de alguma forma, né?
E aí eu acho que é interessante essa tua fala ali, quando tu falas do cardiologista que pode sim ter um problema do coração. Essa semana eu até li um textinho, assim, bem pequenininho, que dizia justamente isso, assim, porque o espanto, quando um profissional da saúde mental precisa sim dar atenção para a sua própria, as suas emoções. Porque quando um fisioterapeuta precisa de fisioterapia, ninguém dá bola. Ou porque quando um cardiologista está com a pressão alta, ou precisa tomar uma medicação, ou entrar numa dieta, não é tão apavorante, né? E o próprio o advogado tem questões também legais que precisam. Era, por que que então quem é da saúde mental está ileso a viver e a fazer parte do que afeta o resto da sociedade, né? E não, a gente não tem armadura, né? Não tem nada que nos bloqueie e que nos coloque dentro de uma cápsula a qual a gente fica totalmente imune, né? Uhum, com certeza. Eu não sei se foi você que comentou comigo ou se eu vi em algum outro local, mas eu lembro muito daquela. Tem aquela série, eu não me lembro se esse é o nome, se é Sessão de Terapia, se é, sabe aquela série Uhum, brasileira? E aí tem uma hora que o psicólogo da série tá se consultando com outro psicólogo, ele tá fazendo a própria terapia. E uhum, daí ele fala assim, eu acho que eu sou uma farsa. Porque uhum. os meus pacientes, eles não fazem ideia de quanto que eu tô sofrendo, de quanto eu tô passando por Uhum. coisas. E aí o Eu psicólogo acho que até é dele, um com Selton Mello, né? Não é um episódio com isso, Selton Mello e o Rodrigo Santoro, quando é, o Rodrigo Santoro é o exato, é o analista, psicólogo o dele. psicólogo dele. Uhum. Isso. E aí ele, o Selton Mello, o outro psicólogo, como é que é o nome do outro ator? O Rodrigo Santoro e o Isso. Selton Mello. Ele é o psicólogo ali na cena, e aí ele tá tentando acolher o Uhum. psicólogo que tá se atendendo com ele. E acolher de realmente entender que uma coisa não anula a outra. Ele ser um bom profissional não significa que ele não vai ter problemas na vida pessoal dele, que ele não vai enfrentar desafios. E como você falou, né? Acho que em grande parte isso nos aproxima desse lado humano que a profissão exige. Não, não, a gente Uhum. não é robotizado, muito pelo contrário, os pacientes também não querem ser atendidos por robô. Não, eles abriam lá o chat Uhum. GPT e mandavam lá as perguntas, né? Que nem tem agora essas coisas que vão passando aí. As pessoas querem conexão com pessoas e pessoas reais, não pessoas que fictícias ali, né? Então, enfim, só que ao mesmo tempo que elas querem conexões reais, eu vejo que socialmente muitas coisas não são aceitas. Então, tem sim pessoas que acham que veem que não faz sentido um psicólogo fazer terapia, que isso seria anular. Ou um profissional um policial, alguém que trabalha com outras coisas, buscar ajuda, porque daí significa que ele não está apto para o trabalho dele, ou que ele não é confiável. Uhum. Então, Uhum. socialmente ainda tem um peso, um tabu que, claro, com esse tipo de conversa que a gente está propondo aqui, a ideia é realmente que isso fique cada vez menos frequente, porque não faz sentido, né? E aí eu acho que é entender esse lugar mesmo do cuidado e da importância de se colocar como prioridade nesse movimento de cuidar também, né? Porque quando você exerce, por exemplo, as funções que estão relacionadas ao cuidar, né? Muitas vezes a gente cria essa falsa ilusão. E aí vou trazer aqui talvez a profissão até do policial mesmo, de que um policial ele é sempre forte, que ele não precisa e não pode ser sensível, que Uhum, ele não pode em momento nenhum ser frágil, né? E aí o quanto que só essa cobrança toda já promove uma certa disponibilidade para que aquele sujeito também se sinta cobrado uhum, e precise corresponder a algo, né? E aí o quanto que isso também é adoecedor muitas vezes, então. E uhum, aí poder, sim, se colocar nesse lugar da fragilidade, sem relacionar com fracasso,
né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas elas confundem a fragilidade com o fracasso. E ser frágil não é se fracassar dentro daquilo que você faz, Uhum. né? E eu acho que aí pensando nesse lugar da segurança, assim, que é onde a gente percebe muito esse estigma de que quem trabalha com segurança tem que estar sempre ali com a sua capa e com a sua máscara, e literalmente são máscaras, né? Que daí as Uhum. pessoas acabam se investindo para corresponder a essas expectativas sociais e desse contexto geral. Uhum. Claro, e tem até essa capa, essa máscara, ela é um dos motivos pelos quais as pessoas também vão precisar desse auxílio. Porque ter que ficar ali naquela plenitude, naquele nada me abala, em situações que provavelmente abalam sim, porque quando a gente pensa em locais em que esse tipo de profissional ocupa, não são locais muito tranquilos de estar. Você está dentro de um Não. presídio, você está dentro de uma delegacia e tá lá ouvindo um monte de coisa que um monte de gente está passando, recebendo um monte de coisa. Isso é pesado pra caramba. Só que ele ali naquele momento não vai poder ser acolhido, ele tá acolhendo outra pessoa, então ele tem que ficar ali engolindo o quanto aquilo tá afetando ele. Em algum momento vai ser necessário colocar isso pra fora. A máscara ali, uma hora ela precisa sair, porque senão é muito adoecedor. E os psicólogos a mesma coisa. A gente vai evitar, claro, de colocar o quanto aquela história está nos tocando durante a sessão para poder acolher quem está ali com a gente. O que não significa que depois que a sessão terminar, a gente não vai precisar se acolher ou buscar um acolhimento de uma outra Uhum. pessoa, Uhum. porque aquilo nos toca. Então, Uhum. enfim, eu acho que carregar o peso da máscara também é demais. É, eu acho que tanto a máscara quanto a capa, né, que a gente fala de Uhum, uma forma bem fictícia, assim, bem figurativa aqui, elas têm um peso muito grande, né? E esse peso é como se a gente for pensar realmente no peso. Quando você pega algo pesado na mão, nos primeiros 5 minutos não pesa. Passa uma vida inteira carregando isso para ver se não vai pesar, né? E aí ter que ficar carregando isso sempre, sim, chega uma hora que não dá conta, né? uhum, O peso ele vai ficando muito grande, né? E aí eu acho que pensando nessa questão do quanto muitas vezes a gente veste essas armaduras e essas máscaras para corresponder, eu não consigo deixar de pensar é, no papel e na função da maternidade também, né? Porque é um dos meus objetos também de atenção e de escuta dentro do meu trabalho. E aí, o quanto muitas vezes mães precisam vestir essa capa, essa máscara, de que também estão sempre disponíveis e que estão sempre dispostas, e que também não podem estar cansadas e que também não podem, muitas vezes, até se queixarem, né, de situações das suas próprias rotinas, porque é como se também não estivessem cumprindo com a sua função, né, que é o se dedicar exclusivamente ao outro. E, na verdade, vamos lá, a gente precisa desconstruir isso, né? A maternidade, ela é vínculo, é afeto, é troca também, é cuidado, mas o quanto ela também precisa, muitas vezes, desse lugar de não corresponder aos outros, e sim a si mesma, né? claro. Eu acho que essa parte assim de não corresponder, acho que faz um bom link com tudo que a gente tá conversando, assim. Porque sempre terão estigmas sociais, sempre terão tabus, coisas que as pessoas vão nos dizer. Ah, você é mãe, você tá reclamando? Ah, mas não era isso que você queria? Você não falava que sonhava em ser mãe, agora não reclama? Esse tipo de coisa, talvez a gente sempre vai ouvir. Alguma pessoa sempre vai estar pensando dessa forma ainda. Mas quando a gente tem muita clareza, tipo, da gente, não, eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu não dou conta sozinha, eu sei que não tem problema nenhum nisso, eu sei que eu tenho minhas fragilidades e que tá tudo bem porque eu sou humano, isso não abala tanto. Porque a gente vai precisar Uhum. aprender a calar essas vozes externas, porque senão, realmente, se a gente for se moldar para aquilo que as pessoas falam, ah.
a gente vai se perder por completo. Porque sempre, como a gente tá falando, sempre vai ter a pessoa que vai falar, ah, psicólogo fazendo terapia, nossa, mas não consegue resolver sozinho. E sempre vai ter a pessoa falando da maternidade, e a pessoa que fala X, Y, Z, sempre vai ter alguma coisa. Então, se a gente não tiver Uhum. isso bem resolvido dentro da gente, a gente sempre vai estar se moldando ou acreditando nesses estigmas que a gente escuta por aí, né? E aí, de novo, a gente traz aqui a importância, né, do autoconhecimento, assim, o Uhum, quanto que se conhecer e saber quais são as coisas que a gente, enquanto sujeito, indivíduo, não abre mão, é extremamente necessário, né? Porque aí a gente também vai estar conseguindo entender o que que a gente quer priorizar. Porque só dizer, ah, eu quero me priorizar, às vezes fica muito vazio. Ah, mas o que que você quer priorizar na sua vida? uhum, É, tá bom, você entendeu que você, para cuidar bem do outro, você precisa se cuidar. Mas o que que é esse se cuidar? E o que que envolve esse teu cuidado? O que que você precisa ter de elementos ali na sua vida para se sentir cuidado, uhum, né? E aí a gente falou agora assim das profissões, da maternidade, pensar nesse lugar também do cuidar quando a gente passa por uma situação às vezes de ter que cuidar de quem cuidou da gente, o quanto que uhum, isso também é delicado, porque essa inversão de papéis também às vezes é muito difícil, né? Mas acho que voltando ali na questão de se conhecer, de saber o que que você precisa e valoriza para você, em uhum, qualquer um desses aspectos é extremamente necessário, né? E aí, agora, quando eu paro para falar, por exemplo, assim, do cuidar de quem cuidou de você em algum momento, né? Me vem agora algumas situações, assim, pelas quais eu já, ou já atendi, ou já passei até na minha vida pessoal e preciso, muitas vezes, refletir sobre isso no lugar do cuidado, é também pensar em autonomia, né? Porque quando a gente está tanto cuidando ou sendo cuidado por alguém, o quanto que é necessário também que a gente não esqueça que quem está exercendo a função precisa ter respeitado também a autonomia, mas quanto quem está sendo cuidado também precisa, muitas vezes, ainda exercer a própria autonomia diante do cuidado que está recebendo, né? uhum, uhum, E aí, às vezes, é bem difícil, assim, porque, nossa, mas se eu estou cuidando, por que que outra pessoa ainda quer dar palpite? Se eu, quando ainda existe essa possibilidade, né, de quem está sendo cuidado dar palpite, digamos assim, porque é uma troca. uhum, Para as coisas funcionarem, precisam os dois lados serem ouvidos, né? uhum. Então, além de tudo, ainda a gente fala de relação, né? Além Ah, de tudo, a gente está falando da relação. Para a relação também poder acontecer de uma forma saudável, muitas vezes vai sim, na maioria das vezes, se não sempre, respeitada essa questão da autonomia também, né? uhum, com certeza. E realmente tudo isso a gente só tem essa clareza e consegue trabalhar e entender e mudar e pensar em formas diferentes quando a gente está conseguindo olhar para aquilo que a gente está vivendo. E a gente só olha para aquilo que a Uhum, gente está vivendo quando a gente está cuidando da gente, quando a gente está prestando atenção. Então, eu só consigo entender tudo isso acontecendo dentro de mim quando eu tô realmente, não, peraí, como que eu tô me sentindo? Poxa, eu tô muito irritada. O que que tá acontecendo que tá me deixando assim? Poxa, eu não tô dormindo bem há dias por conta dessa situação. Nossa, é claro que eu vou ficar irritada. O que que eu poderia pensar em fazer diferente? O que que dá pra mudar? A gente só consegue fazer esse tipo de reflexão quando a gente tá prestando atenção. E aí, quando eu falava lá no começo de perder isso muito fácil, é por causa disso. Quando a gente tá muito focado ali no outro e nesse cuidado, a gente perde de foco que que a gente está sentindo? E aí, às vezes, até é difícil de colocar isso para fora. Então, atender mulheres que estão muito dentro da maternidade, muitas vezes passa por isso. Quando eu pergunto, tá, e o que que você faz que é só teu? Você já falou para mim de relacionamento, você já falou para mim de trabalho, você já falou do teu filho. E o que que é teu? uhum, E às vezes a pessoa não consegue responder. Não sabe mais o que que é seu. Perdeu ao longo uhum, do caminho, porque aquele olhar no outro tomou conta de tudo.
E tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que pode acontecer, mas a ideia é, tá, quando eu percebo que eu me perdi, a gente poder buscar se resgatar nesse sentido, né? Voltar o olhar para si. O que que eu tô precisando agora? O que que eu quero? O que que eu tinha e não tenho mais e que tá me fazendo muita falta? Eu preciso também de cuidado. Quem vai me ajudar nesse momento? Quem que vai cuidar de mim? Isso tudo a gente só tem quando a gente está prestando atenção na gente. O que muitas vezes vai acontecer só no processo terapêutico. Eu não sei como que é a tua clínica, mas eu tenho muitos pacientes que só olham para si durante a terapia, porque é o único Sim. tempo que tem. Ó, Maria, é E só esse horário aqui que eu tenho para isso. sim, e aí o quanto a gente precisa fazer justamente também esse movimento de resgatar com quem está indo para terapia, buscar esse momento de autocuidado, acreditando que vão ser só esses 50 minutos que essa pessoa vai passar com a gente, e fazer esse resgate para que ela entenda que ali é só o pensar sobre, né? É só o refletir sobre. E que, lógico, já é uma grande coisa, né? Mas que efetivamente estar em terapia, buscando se entender e se encontrar, também é poder devagarinho trazer esses elementos de reflexão que acontecem ali para a sua rotina, para o seu dia a dia, né? Porque é a partir da ação e do movimento que a gente vai sentir a mudança, né? E aí, quando se busca a mudança e se foca só nos 50 minutos, às vezes a gente também não consegue atingir o nosso objetivo enquanto profissional com aquele sujeito, né? Porque a gente também pensa, tá, mas poxa, a gente conversou tanta coisa ali nos 50 minutos da sessão, e aí quando volta na semana seguinte, tudo aquilo que a gente refletiu, muitas vezes parece que só ficou ali nos 50 minutos, né? Uhum. E que precisa transbordar dali, não é só ali, né? Uhum, uhum. É, realmente, tudo isso que a gente está conversando é muito importante dentro de um processo terapêutico. Esse tipo de troca acontece assim também. E fora dele, então, não necessariamente você precisa da terapia para fazer isso, não é isso que a gente está colocando, assim, mas poder olhar para você, poder muitas vezes conversar isso com outras pessoas, buscar por rede de apoio. Às vezes, outras pessoas estão passando por situações semelhantes, então, eu sou mãe, buscar também por outras mães, para ter outras visões, tudo isso é muito válido, não apenas a terapia, né? A terapia é Uhum, mais uma ferramenta, mas existem várias também. Então, poder utilizar alguma delas para você olhar para você neste momento, poder deixar as pessoas uhum, cuidar de você, ao invés de você sempre cuidar das outras pessoas. Então, se você se tocou com isso que a gente está conversando, se você sente essa necessidade hoje, percebe que está precisando realmente deixar as rédeas um pouco e deixar outra pessoa assumir, outra pessoa cuidar de você, busque por isso, porque isso é muito importante, muito mesmo. Não fique passando pelas coisas sozinha ou carregando o mundo nos teus ombros sozinho. e acho que mesmo que você acredite que não tem rede de apoio ao seu redor, que você não consiga enxergar nada ao seu redor, às vezes essas possibilidades elas sim estão próximas. A gente é que muitas vezes evita de olhar onde poder encontrar algum lugar para ser, para receber esse tipo de acolhimento também, né? Mas é lógico que por mais que a gente entenda que ser cuidado é importante, eu acho que o que a gente quer refletir justamente com você aqui é em saber e perceber que esse primeiro passo é você que precisa dar, né? E aí, se você sente essa necessidade, buscar algum lugar de acolhimento, encontrar algum lugar de troca, talvez possibilitar esse momento de olhar para você mesmo, vai sim depender desse seu primeiro passo, né? Que às vezes é o mais difícil, mas ele é possível, né? E ele é extremamente necessário quando a gente fala do cuidar, né? Do cuidar do outro, mas principalmente do cuidar de si mesmo. Exatamente. E talvez o teu primeiro passo já esteja em ter clicado nesse episódio e ter pensado,
será que aqui tem alguma coisa para mim? Será que esse tema realmente é importante de ouvir? Então, se você está ouvindo e já está refletindo, já é o primeiro passo. Agora, utiliza Hum. esse gancho, esse movimento que você já está fazendo agora para continuar e, né, não deixar essa peteca cair, porque realmente é uma coisa que, agora que você está refletindo, não perde reflexão, porque isso é muito importante. E aí, claro, a Aí. gente, tanto eu quanto a Susan, estamos disponíveis para trocar com você para terapia também, né? Nós duas atendemos presencial aqui em Blumenau, Santa Catarina, mas também online para o mundo inteiro. Então, nos busque. E você também consegue encontrar a gente nas redes sociais. Então, meu Instagram é @psi_mariastolf e o Instagram da Susan é @psi_ isso. @psi_Susan Springer. Eu me perco com esses @_ eu fico perdida. Ah, Mas é sim. isso, vai estar na legenda aqui do podcast também, aí é mais Isso. fácil. Você copia e cola lá e nos encontra. E aí a gente vai também encerrando nossa conversa de hoje, mas te encontramos no próximo episódio também para a gente continuar refletindo aí sobre o mundo feminino e temas relacionados. Ok. É isso mesmo, Maria. Obrigada por hoje, né? E que a gente possa aí se encontrar então no próximo episódio. Um beijão para você e até lá. Tchau!